Salve família Palestra! Verdão venceu, Palmeiras 2, 1 pro Sporting Cristal. Vitória importantíssima. Antes da gente falar de desempenho, vamos enaltecer a vitória, porque a vitória foi importantíssima. Libertadores, você não pode vacilar, ainda mais dentro de casa, numa fase de grupos. Não podemos vacilar. Mano, Libertadores, fase de grupos, jogo em casa é obrigação vencer. E precisávamos e vencemos. E não podia ainda vacilar, porque no primeiro jogo a gente empatou contra o Júnior de Barranquilha. E ainda mais que o Sport Cristal é um time ruim pra caramba, né, rapaziada? De verdade, acompanhando o jogo, você vê que o time do Sport Cristal era muito fraco tecnicamente, muito fraco. E mesmo assim ainda sofremos muito para vencer, porque eles dificultaram muito o jogo para nós. Mas enaltecendo a vitória, uma vitória importante, 2-1 em casa, Libertadores. Importantíssimo vencer, certo? Palmeiras tem a obrigação de classificar em primeiro do grupo, desculpa. Eu entendo quem discorda, mas eu acho que é uma obrigação sim num grupo que tem 3 times, na verdade 2 times ruins e um mais ou menos, né? Mas aonde tem 3 times que tecnicamente são muito abaixo do seu, você tem a obrigação de terminar em primeiro. É a minha forma de ver. Ainda mais Palmeiras que vem fazendo ótimas campanhas em fase de grupo de Libertadores. E hoje uma vitória seria fundamental, como foi e vencemos. Mas foi um jogo onde o Sport Cristal dificultou muito pra gente, principalmente porque o Palmeiras tem uma dificuldade absurda quando encontra time fechadinho. Quando encontra time que, mano, fica retrancado lá atrás. O Sport Cristal não queria jogo hoje, era uma coisa óbvia. O Sport Cristal não tava afim de jogo. O goleiro demorando 8 horas para bater um tiro de meta. O goleiro fazendo uma cera absurda, tá ligado? O Sport Cristal não queria jogo. O Sport Cristal primeiro queria um empate. Depois, quando a gente saiu na frente, eles resolveram jogar. Quando eles conseguiram o empate, mano, fecharam mais ainda e falaram: não tem jogo e não tiveram jogo. Aí eles resolveram sair quando a gente fez o segundo gol. Mas o Palmeiras está se encontrando muita dificuldade quando encontra time fechadinho, quando o time fica com aquela barreira na zaga ali, mano, nada passa. O Palmeiras fica tocando bola de um lado, pro de um lado, pro de um lado, pro outro, e nada muda. O Palmeiras precisa de um camisa 10, um cara que encontre esses caras, tá ligado? O Maurício seria esse cara, mas ele não estava em campo hoje. Só que o Maurício estava em campo contra o Corinthians e não conseguiu fazer essa função, porque contra o Corinthians foi a mesma dificuldade que o Palmeiras teve. O Corinthians, depois que teve o jogador expulso, se retrancou e ficou ali a barreira, o Palmeiras tocando bola, chutava em cima da defesa e não passava. E, a, e depois, quando teve 2 jogadores a menos, o Corinthians fechou mais ainda, saiu só nos contra-ataques, ficou ali com a barreira e o Palmeiras não passava, não conseguia, não tinha ninguém, nenhum camisa 10 que deixasse o jogador na cara do gol, nenhum jogador numa jogada individual que conseguisse um drible, nada, 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 o Palmeiras não conseguia absolutamente nada. E aí terminou o jogo 0-0, chegou hoje a mesma dificuldade, time do Sport Cristal retrancadíssimo, uma barreira ali na zaga, o Palmeiras não conseguia criar, não teve ninguém que deixasse o jogador na cara do gol. Até no começo do jogo, para não ser injusto, encontraram 2 vezes o Sousa que conseguiu sair na cara do gol. Mas fora isso, foi aquilo. Chegava perto da defesa, tocando bola de um lado para outro, tentando achar espaço, e não tinha. E o que tinha que fazer? Cruzamento para dentro da área. E ficou nisso o jogo inteiro, igualzinho foi contra o Corinthians. A diferença é que contra o Corinthians a gente não conseguiu jogar futebol. Hoje a gente jogou futebol. Sim, não dá para dizer que a partida do Palmeiras foi horrível. O Palmeiras sim criou oportunidades, o Palmeiras sim foi para cima, o Palmeiras sim teve chances. Lógico que o time do Sport Cristal é muito inferior ao do Corinthians, mas mesmo assim o Palmeiras criou, teve oportunidade, foi para cima e criou suas chances. Só que o time do Sport Cristal sabia o que tinha que fazer hoje, que era retrancar e não sair de jeito nenhum e ficar marcando. Foi o que fez, o Palmeiras teve muita dificuldade de conseguir entrar, mas mesmo assim nos cruzamentos criou chances. Teve algumas outras oportunidades que conseguiu até entrar pelo lado com Alan, do outro lado com John Arias. E foi cruzamento para dentro da área, a gente criou algumas chances sim. Tivemos um jogo, como eu falei, não foi horrível, também não foi maravilhoso, foi um jogo bom, um jogo razoável, o Palmeiras conseguiu sim se impor e fazer um jogo razoável contra o Sporting Cristal. Só que se a gente for ver minuto a minuto, como começou o jogo, o Palmeiras indo para cima, o Sport Cristal retrancado, quando o Palmeiras consegue marcar o gol, que a gente pensa, os caras vai sair pro jogo e a gente vai conseguir agora conseguir impor nosso jogo. Um tempo depois saiu um empate num golaço e aí o Sport Cristal voltou de novo a retrancar. Saiu o gol do Flaco Lopes no segundo tempo, que eu até agora eu tenho minhas dúvidas se estava impedido ou não, viu? Tenho minhas dúvidas se estava impedido ou não. Eu acho que não estava, mas é muito, muito, muito perto ali. Não sei se estava também, é muito perto. E aí depois teve o pênalti. Para mim, Arthur titular para já. Na minha forma de ver, Arthur.
Nada contra o Kelvin, que ele na lateral esquerda ali, ele não tá dando, não é que tá, tipo, tá jogando muito mal, não é isso. Mas o Arthur, quando entrou hoje, já vê uma diferença na lateral esquerda. Porque, mano, é a lateral mesmo de origem, é diferente. Ele já chegou, já sofreu o pênalti lá dentro da área. Foi ele que sofreu o pênalti. O Flaco Lopes foi lá, fez o gol. Depois ele, mano, tirou umas bolas ali na lateral esquerda, que foi importantíssimo, certo? Importantíssimo ter tirado aquelas bolas na lateral esquerda, chutando para longe e tudo mais. Muito importante. Então, pra mim, é Arthur na lateral esquerda, viu, mano? Com a lesão do Piquerez e também a lesão do GFT, acho que pra mim não tem ideia. É Arthur na lateral esquerda, tá ligado? Mas, continuando a falar da partida, depois que o Arthur entrou dessa melhorada, o Facol fez gol de pênalti, e aí o Sport Cristal dificultou, começou a ir pra cima, veio, criou cada chance que o mano trancou aqui, viu? E inclusive falar do Carlos Miguel. Se tem um cara nesse elenco de hoje, a não ser quem já é, lógico, como o Gomes, mas se tem um cara no elenco de hoje que pode se tornar um ídolo no futuro, é o Carlos Miguel, viu, rapaziada? O Carlos Miguel tem uma grande chance de se tornar um ídolo do Palmeiras. O Carlos Miguel, ele, mano, além de ele vir de um rival, que já é um motivo de gozação para nós torcedores, além de vir de um rival, ele tá agarrando muito, muito. E ele já tinha pegado uma bola decisiva contra o Corinthians. Na partida contra o Corinthians, a bola que o Yuri Alberto sai na cara do gol, ele ergue os braços e defende. Mano, ele já fez, ele defendeu a bola do jogo na partida contra o Corinthians e hoje ele defendeu de novo a bola do jogo. Quando o jogo já tava acabando, uma cabeçada do jogador do Sport Cristal, o Carlos Miguel, velho, faz uma defesa importantíssima. Defendeu a bola do jogo que podia, mano, se empata ali o Sport Cristal, acabou. Se empata ali, acabou. Não tinha mais o que fazer. Ia ser um tropeço nosso dentro de casa que ia ser doloroso, tá ligado? E aí podia implantar até uma crise aí sem querer, coisa que não precisamos agora, certo? E aí, mano, depois dessa defesa do Carlos Miguel, o jogo terminou e a gente conseguiu uma bela vitória numa partida difícil de Libertadores. A gente sabe que Libertadores sempre é difícil, né? Mas partidas como essa contra equipes como Sporting Cristal, a gente espera que o Palmeiras sempre vença e não tenha tanta dificuldade. Só que hoje precisamos sim, tivemos muita dificuldade. Eu fico até pensando que, mano, se o Arthur não faz aquela jogada, não tem aquele pênalti, o jogo não terminaria empatado, viu, rapaziada? Porque tava difícil mesmo, saiu o gol. Mas teve vitória do Verdão e a gente comemora. E você se inscreve. Se inscreve aí no canal. Curte o vídeo para me ajudar, por favor, rapaziada. Não custa nada. Não custa nada, é de graça. Então você só se inscreve, aperta aí no botão vermelho, se inscreve e curte o vídeo. Beleza? Você se inscreve, curte o vídeo, me ajuda demais. E aí eu continuo aqui criando conteúdo, continuo fazendo pós-jogo, continuo criando os vlogs. Hoje, infelizmente, não pude estar no Allianz, mas espero que em breve esteja lá para gravar mais vlogs. Então peço para vocês, por favor, se inscrevam no canal, curte o vídeo. Vitória do Verdão na Libertadores, que é o importante, vencemos. E seguimos rumo à classificação para a fase mata-mata. Beleza, rapaziada? Tamo junto, avante palestra, é os porcos.